Para mim está um pouco mais baixo o seu áudio, Fábio. Dá para aumentar um pouquinho aí? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, por favor. Será que melhorou agora? Melhorou, perfeito. Perfeito. Bom dia, doutor. Vamos começar a sua prova pelo tema de direito penal. Tudo certo? Tudo certo. Bom dia, excelências. Doutor, diferencie legítima defesa de estado de necessidade. Pois não, excelência. A legítima defesa, assim como o estado de necessidade, tratam-se de causas excludentes de ilicitude. Na legítima defesa, exige-se, de acordo com o artigo 25 do Código Penal, que haja uma injusta agressão e que o sujeito que exerce essa legítima defesa, que ele se utilize moderadamente dos meios necessários para repelir essa injusta agressão, seja direcionada a direito seu ou ainda de terceiros. No caso do estado de necessidade, é uma questão diversa, não há propriamente um ato injusto, né, uma injusta agressão, mas sim há o conflito entre dois bens jurídicos igualmente legítimos. Como o Estado não pode tutelá-los, preservar os dois, admite-se que haja o sacrifício de um em detrimento do outro em uma situação de risco, conforme estabelecido no artigo 24 do Código Penal. A reação contra um ataque de animal, ela configura legítima defesa ou estado de necessidade? Perfeito, excelência. De acordo com a doutrina, em se tratando de um animal que venha a ser utilizado por uma pessoa, ou seja, a pessoa utiliza o animal como instrumento de ataque, nesse caso, trata-se de uma legítima defesa. No entanto, se o animal estiver agindo por instinto próprio, trata-se de estado de necessidade. Doutor, o que seria estado de necessidade agressivo? Pois não, excelência. O estado de necessidade agressivo, conforme preleciona a doutrina, trata-se de a ação daquele que age em estado de necessidade, ela acaba se direcionando a uma pessoa terceiro que não causou a situação de risco. Um terceiro inocente, no caso. E o que seria legítima defesa sucessiva? Pois não, excelência. A legítima defesa sucessiva, de acordo com a doutrina, é passível de ocorrer quando o indivíduo inicialmente age em legítima defesa, em face de uma agressão injusta, e aquele que age, ele acaba se excedendo. E aquele indivíduo que inicialmente tinha praticado uma agressão injusta, ele acaba se exercendo a legítima defesa em relação a esse excesso praticado pelo indivíduo que inicialmente praticava a legítima defesa. Perfeito. Seria a legítima defesa do excesso. Perdão, excelência. Perfeito. Doutor, a restrição ou a privação de liberdade, ela tem reflexos em alguns crimes patrimoniais. O senhor poderia me falar sobre isso? Pois não, excelência. A restrição e privação de liberdade, os reflexos em crimes patrimoniais. Perfeito. Tem alguns crimes de natureza patrimonial, tal como o roubo, a extorsão e também a extorsão mediante sequestro, em que há restrição de liberdade da vítima. No roubo, no caso, tem um roubo que é considerado majorado, em virtude da restrição da liberdade da vítima, em que a liberdade da vítima, no caso do roubo, ela é restringida para que o indivíduo consiga subtrair, no tempo juridicamente relevante, para subtrair o bem almejado, a denominada res furtiva. No caso da extorsão, por sua vez, essa restrição de liberdade da vítima, ela tem por finalidade que a vítima venha a praticar alguma conduta que é necessário para se alcançar a vantagem devida no crime de extorsão. E, por fim, no caso da extorsão mediante sequestro, a privação da liberdade da vítima, nesse caso, tem por finalidade se alcançar por parte de uma terceira pessoa esta condição ou preço do resgate por aquela pessoa cuja liberdade está privada. Obrigado, doutor. Satisfeito quanto ao tema. Obrigado, excelência. Bom dia, doutor Fábio.
Bom dia. Vamos agora de processo penal, tá bom? Perfeito, excelência. Doutor, qual a função ou as funções do inquérito policial? Perfeito, excelência. A doutrina traz algumas funções do inquérito policial, sendo que a função proeminente do inquérito policial é justamente angariar elementos informativos e provas acerca da materialidade e da autoria delitiva. Para além dessa função, né, investigatória, princípio do inquérito policial, a doutrina ainda aponta algumas outras funções, né, uma função reparadora, uma função simbólica, uma função, sobretudo, explicado na doutrina, uma função que seria a função preservadora, por meio do qual o inquérito policial ele serve como um filtro processual para evitar ali que o titular da ação penal venha a intentar ações penais infundadas ou temerárias que possam prejudicar esse investigado. Certo. Ainda sobre o inquérito policial, a dispensabilidade é uma característica inerente ao inquérito? Pois não, excelência. A doutrina clássica, ela realmente defende que uma das características do inquérito policial é o fato dele ser dispensável, e o argumento utilizado por essa corrente doutrinária é justamente a redação literária do próprio Código de Processo Penal, que dispensa o inquérito policial quando o titular da ação penal já possui ali as peças necessárias para que seja intentada uma ação penal. Contudo, a doutrina, uma segunda corrente doutrinária que defende que o inquérito policial seria, em certa medida, indispensável, tendo em vista justamente esta função essa função preservadora do inquérito policial, justamente para prevenir que sejam intentadas ações penais temerárias e infundadas em prejuízo daquele investigado. Certo. Vamos imaginar um caso prático, tá? O senhor está no plantão policial e ali é apresentado para o senhor uma ocorrência envolvendo lesão leve em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? O fato aconteceu, tá? Não há dúvida, tá lá o autor, a vítima, os condutores da ocorrência. Quais providências que o senhor tomaria? Excelência, no âmbito da Lei Maria da Penha, 11.340, é disposto no artigo 41 que não se aplicam as disposições relacionadas à Lei 9.099 de 95. No caso de lesão leve, a regra é a exigibilidade de uma representação, que é condição de procedibilidade tanto para instauração desse inquérito policial, se fosse o caso de representação, bem como para instauração de ação penal. Contudo, como não se aplica a Lei 9.099, cujo artigo 88, que exige essa representação, nesse caso trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada, sendo, portanto, dever, né, pelo princípio da obrigatoriedade, do delegado agir de ofício e, portanto, instaurar o respectivo inquérito policial para dar andamento. E seria o caso, portanto, de instauração de inquérito policial. No caso, eu mencionei que era uma ocorrência de flagrante, né? O senhor instauraria um inquérito policial? O senhor lavraria a prisão? O que o senhor faria? Isso, nesse caso, excelência, o inquérito policial, por se tratar de uma situação de flagrante, a própria formalização ali do auto de prisão em flagrante, nesse caso, a peça inicial do inquérito policial seria exatamente esse auto de prisão em flagrante. Por se tratar de lesão leve, seria auto de prisão ou seria um termo circunstanciado? No caso, excelência, como não há aplicabilidade da Lei 9.099 de 1995, seria o caso de instauração de inquérito policial, excelência. E a fiança, doutor? Seria possível arbitrar ela em solo policial, ali na delegacia de polícia? Excelência, não há norma que vede esta fiança, né? Então, o delegado poderia, sim, fixar a fiança, caso não fosse o caso ali
ser indicada uma prisão preventiva, não ser cabível uma prisão preventiva, nem existir outras circunstâncias em que não é cabível a fiança, seria possível, sim, fixar a fiança. E se essa vítima está ali, a ocorrência está demorando, e ela decide que ela quer ir embora? Não quer nem registrar mais o fato. O que o senhor faria? É o caso de instauração de inquérito policial, autuando o indivíduo em flagrante, tendo em vista se tratar de ação penal pública incondicionada, Excelência. Certo. O senhor requisitaria ali, representaria pela medida protetiva, algum outro dispositivo específico da Lei Maria da Penha? Excelência, a autoridade policial, ela não tem essa capacidade postulatória para requerer as medidas protetivas que estão dispostas na Lei Maria da Penha. No caso, a autoridade policial, ela pode proceder ali à consulta, explicar certinho para a vítima que ela tem direito a pedir, se ela tiver interesse, e caso ela manifeste interesse na obtenção dessas medidas protetivas de urgência, o que a autoridade policial pode fazer é encaminhar a manifestação da ofendida para a autoridade judiciária para que seja concedida essas medidas protetivas de urgência. Ressaltando que, a depender do caso concreto, em se tratando de comarca, município que não seja sede de comarca, contudo, o delegado de polícia poderia, nesse caso, determinar a única medida que poderia ser adotada pelo delegado, não sendo o município sede de comarca, é o afastamento do lar com a comunicação do juiz no prazo de 24 horas para que decida se mantenha ou se revogue essa medida. Tá certo, estou satisfeito. Doutor, vamos de leis especiais. O seu Perfeito, tópico foi sorteado interceptação telefônica, dentre outros. Qual a diferença entre as condutas de interceptar, escutar e gravar? Pois não, Excelência. A interceptação telefônica, ela consiste no fato de que há dois interlocutores conversando pelo telefone, ou se for uma captação ambiental em um ambiente, em que esta conversa entre os dois interlocutores é captada por uma terceira pessoa sem o conhecimento dos interlocutores. Isso seria a escuta, tanto telefônica como ambiental. Por sua vez, seria a interceptação, perdão. Em relação à escuta, a conversa entre dois ou mais interlocutores, ela é captada por uma terceira pessoa, contudo, com o conhecimento de um dos interlocutores que participa daquela conversa. E no caso da escuta, Excelência, a captação, né, da conversa telefônica ou da conversa ambiental, ela é realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Gravação, esse último caso. Perfeito, Excelência. E os requisitos legais para as captações, tanto telefônicas quanto ambientais, são os mesmos? Não, Excelência, a resposta é negativa. Há diferenciações. No caso da interceptação ambiental, exige-se que haja indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, que seja combinado em abstrato ao menos uma pena de reclusão, não se admite detenção ou prisão simples, e que a prova seja subsidiária, a última racha probatória, não se admite caso seja possível produzir por outros meios. Já no caso da escuta, no caso da captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos, exige que a prova seja também subsidiária, que haja indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, e que a pena combinada em abstrato seja superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. A gravação, seja ela telefônica ou ambiental, ela depende de autorização judicial? Não, Excelência, não depende de autorização judicial, se for realizada pelo próprio interlocutor ali,
No entanto, caso seja realizado por agentes de polícia e pela autoridade policial, antes de proceder a essa gravação, deve o indivíduo ser advertido de que tem direito ao silêncio, de que tem direito de não produzir provas contra si mesmo, de que pode estar assistido de advogado nesta gravação, sob pena de a prova ser ilícita, excelência. Então, se você adverte a outra parte de que ela está sendo gravada, essa gravação não é a clandestina, correto? Não, excelência. Se a pessoa ela está advertida de que não precisa não pode se negar a produzir provas contra si mesmo, que pode falar somente na presença de um advogado, nesse caso, a gravação é lícita, excelência. É lícita. E a gravação clandestina? Esse é o meu ponto. A gravação clandestina, ela é legal? Ela é amparada em lei? Pode ser realizada? Sim, excelência. A gravação clandestina, que é realizada, no caso, não por agentes policiais, mas pelo próprio interlocutor, nesse caso, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, trata-se de uma prova lícita, que pode ser Então, a autoridade utilizada. policial e seus agentes não podem realizar a gravação clandestina? Não, excelência. Sem que haja advertência, o denominado aviso de Miranda, trata-se de um interrogatório subreptício, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Doutor, lei de tortura. O que seria tortura imprópria? Perfeito, excelência. A tortura imprópria trata-se de um tipo específico, né, um crime previsto na lei de tortura, que também é denominado de tortura omissão. Seria o caso do agente que tem conhecimento que uma tortura está sendo praticada, e essa autoridade ela tem o conhecimento e tem o dever de agir para evitar, no entanto, essa autoridade se omite em evitar que aconteça essa tortura. Trata-se de um crime que não é equiparado a crime hediondo, e a pena também é diferenciada. Trata-se de uma pena privativa de liberdade de 1 a 4 anos, né, que difere das outras modalidades de tortura, que são crimes equiparados a crimes hediondos e combinam a pena de 2 a 8 anos de privação de liberdade. Tem pena de detenção na lei de tortura? Não, excelência, são todas as penas de reclusão, e esse fato decorre justamente do mandado de criminalização previsto na Constituição, que determina que, nesses casos, tortura, tráfico de drogas e outros crimes hediondos equiparados, que sejam impostas penas de reclusão. A Constituição da República, então, determina que os crimes equiparados hediondos sejam apenados com reclusão. É isso que o senhor está afirmando? Positivo, excelência. Tem certeza dessa resposta? Sim, excelência. Como você diferencia a tortura qualificada pela morte do homicídio qualificado pela tortura? Perfeito, excelência. No caso da tortura, em que acaba ocorrendo o resultado morte, esse resultado morte, ele decorre a título de culpa. Trata-se de um crime pré-doloso, portanto, em que há um dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente. O indivíduo tinha o seu elemento subjetivo dolo voltado para praticar tortura. No entanto, decorrente das lesões ou de algum outro fato, acaba advindo o resultado morte. No caso do crime de homicídio, mediante a tortura, nesse caso do homicídio, a tortura é um meio de se alcançar o resultado morte do indivíduo que já tinha esse ânimos necandi, esta vontade de matar, e utiliza a tortura como meio de alcançar o resultado morte da vítima. Ambos são crimes hediondos, doutor? No caso do homicídio, excelência, trata-se de um crime hediondo previsto na Lei 8.072, de 1990. O crime de tortura, por sua vez, trata-se de um crime que é equiparado a hediondo. E há alguma diferença entre crime equiparado e crime hediondo? A diferença que se nota, excelência, da leitura do texto constitucional é que o próprio texto constitucional, o poder constituinte originário, ele traz quais são os crimes que são equiparados a hediondo e deixa para o legislador ordinário fixar aqueles que são considerados crimes hediondos.
Perfeito, doutor, satisfeito. Obrigado, Excelência. Olá, candidato. Bom dia. Bom dia, Excelência. Vamos começar com o tema aqui de direito constitucional. Quero que você me fale como uma Constituição pode ser classificada ontologicamente. Pois não, Excelência. De acordo com a classificação ontológica de Constituição, a Constituição pode ser considerada uma Constituição normativa, nominalista ou semântica, Excelência. No caso da Constituição normativa, as disposições constitucionais, o texto constitucional, ele se encontra perfeitamente em consonância com a realidade social do Estado. Trata-se de um contexto, portanto, em que a Constituição ela é bem aplicada e bem respeitada e, portanto, ela reflete a sociedade, a realidade social. No caso da Constituição classificada como nominalista, não há essa perfeita consonância entre a realidade social e a realidade do Estado, as normas constitucionais e a realidade do Estado. Contudo, na medida do possível, trata-se de um caminho a ser trilhado, caminha-se nesse sentido. No caso da Constituição semântica, como o próprio nome menciona, trata-se de uma Constituição que ela é simplesmente ilustrativa, ela somente seria uma Constituição a fim de legitimar um poder, sendo que as disposições constitucionais não guardam qualquer relação fática, concreta com a realidade social do Estado. Excelência. Perfeito. Agora, com relação à PEC, quais limites a gente deve observar? Perfeito, Excelência. Em relação ao poder de emenda constitucional, né, no que tange essa proposta de emenda constitucional, há limites de natureza circunstancial, há limites formais e há limites materiais. Os primeiros, os limites circunstanciais, significam que a Constituição, nos termos da Constituição Federal da República, não pode haver uma proposta de emenda constitucional enquanto tiver em curso uma intervenção federal, um estado de sítio ou um estado de defesa. As limitações materiais, por sua vez, estão relacionadas às cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, estas materiais explícitas e aqueles limites ao poder de natureza material implícitas também. E, por sua vez, os limites formais, tanto em relação à iniciativa para a proposta dessa emenda, como também dos limites necessários relacionados ao próprio processo legislativo de formação dessa emenda constitucional. Perfeito. Com relação agora ao poder constituinte difuso, o que seria e quais são os seus limites? Pois não, Excelência. O poder constituinte difuso trata-se do poder constituinte que se manifesta informalmente e é capaz, portanto, através do fenômeno da mutação constitucional, de alterar normas constitucionais, fazendo isso sem que haja uma alteração do texto constitucional propriamente dito, mas extraindo-se do texto constitucional uma norma diversa. O poder constituinte difuso, Excelência, em relação aos limites desse poder, ele poderia, a depender da concepção filosófica, em caso de adotar-se uma corrente justnaturalista, estaria limitado em razão de circunstâncias do direito natural, a norma metajurídica de direito natural, e no caso de uma corrente positivista, seria ilimitado juridicamente. Tá. Com relação agora à reserva de jurisdição, me dê 3 exemplos. Pois não, Excelência. A Constituição traz em seu bojo inúmeras hipóteses de reserva de jurisdição. Uma que eu posso citar, Vossa Excelência, é a interceptação telefônica. O dispositivo constitucional traz essa reserva de jurisdição. Em relação também a Excelência, não me recordo
outras hipóteses, excelência. Peço perdão, Vossa Excelência, mas não me recordo no momento. Perfeito. Com relação agora à liberdade de reunião, a mesma coisa que a de associação? Excelência, a resposta é negativa. O direito de associação trata-se ali do direito das pessoas se reunirem em locais abertos ao público, desde que não frustre uma reunião anteriormente convocada para aquele mesmo local, desde que haja somente prévio aviso às autoridades competentes para que adotem ali as medidas necessárias para que esse direito de reunião ele se dê de forma ordeira. No caso do direito de associação, trata-se de um direito assegurado constitucionalmente para as pessoas associarem-se para a execução de determinadas atividades, sendo vedada de caráter paramilitar ou ainda de caráter ilícito. E essa comunicação, como é que ela deve ser feita, autoridade? De uma formalidade? Excelência. Não, Excelência. De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive, esta comunicação prévia, ela pode ser feita de qualquer meio que seja hábil para levar ao conhecimento das autoridades competentes que vai ser realizada. Perfeito. Agora, com relação ao chefe do Executivo Federal, fala sobre imunidade formal, material e a cláusula de responsabilidade penal relativa. Pois não, Excelência. O presidente da República, como chefe do Poder Executivo Federal, possui esta imunidade formal, possui foro de prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, vai ser processado e julgado perante o Supremo Tribunal Federal, se o fato tiver relacionado ao exercício do seu cargo e também tiver ocorrido durante o seu cargo. Para além disso, ele ainda tem, em relação à denúncia, né, caso seja recebida uma denúncia, antes de ser recebida, a denúncia por parte do Supremo Tribunal Federal também, essa denúncia ela deve ser admitida pelo Congresso Nacional, Excelência. O Congresso Nacional, no caso, a Câmara dos Deputados deve analisar se é o caso de se instaurar ou não, dar permissão para que seja recebida pelo Poder Judiciário esta denúncia. E tem imunidade material? Excelência, o presidente da República ele não possui esta imunidade material, assim como os parlamentares. Então, o que quer dizer essa cláusula de responsabilidade penal relativa? Pois não, Excelência. Esta cláusula significa dizer que o presidente da República, durante o exercício do seu mandato, ele não pode ser preso por fatos que estão relacionados, que são estranhos ao exercício do seu mandato, das suas funções. Perfeito. Agora vamos para direitos humanos. Com relação à Comissão Interamericana, um indivíduo ele pode fazer uma petição? Pois não, Excelência. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, ela pode, sim, receber petições individuais das pessoas, né, de entidades de proteção de direitos humanos, para análise e acompanhamento, e, posteriormente, caso constate realmente a violação de direitos humanos, encaminhar para a Corte Interamericana. Quais são esses requisitos aí que um humano pode, pessoa individualizada? Excelência, desde que não tenha tido no Estado a vontade ou a capacidade do Estado de analisar, ou ainda que essa pessoa restou de alguma forma inviabilizada de buscar, no âmbito da jurisdição interna daquele país, acesso à justiça, no caso, à proteção dos direitos humanos. Tá, essa, na verdade, seria uma exceção, né? Eu preciso do esgotamento dos locais, da via jurisdicional interna primeiro. Se não tivesse esgotamento, né, aí tem essas exceções. Mas tudo bem. O princípio de Yogyakarta. O que ele quer dizer? Pois não, Excelência. Os princípios de Yogyakarta tratam-se de princípios que foram reunidos
idealizados por especialistas, estudiosos e especialistas dos direitos humanos, sem representação do próprio Estado ou sem representação da Organização das Nações Unidas, eles elaboraram princípios que visam proteger e promover os direitos humanos no que tange à diversidade sexual. Trata-se de uma... Orientação sexual e identidade de gênero. São sinônimos? Excelência, a resposta é negativa. A identidade de gênero quer dizer o gênero da pessoa. Pode a pessoa ser um transexual masculino, um transexual feminino. No caso, a pessoa, ela nasce com determinado sexo biológico, no entanto, se identifica com um gênero diverso. No caso da orientação sexual, a pessoa, ela se identifica com o próprio gênero sexual, há compatibilidade entre o sexo biológico e o gênero, no entanto, essa pessoa, ela prefere se relacionar com pessoas do mesmo gênero. Agora, tem um decreto estadual que fala do tratamento das pessoas transexuais e travestis nos órgãos de repartições públicas, tá? A pessoa chega na sua delegacia, se identifica como fulano de tal, ela é um homem, né, aparentemente homem, e fala que se chama Maria. Como é que deve ser o tratamento dado a ela? Excelência, de acordo com as disposições do decreto estadual, também da lei estadual, relacionada ao tema, a identidade de gênero dessa pessoa deve ser preservada, portanto, deve ser ela tratada como uma senhora, como assim prefere. Inclusive, no boletim de ocorrência na oitiva dela, como é que vai estar? O nome que ela prefere, portanto, né, a identidade de gênero que ela mencionar, respeitando-se essa identidade. E aí e se não for observado, o agente público pode ser punido? Sim, excelência, pode, no caso, conforme estabelecido na própria lei e no decreto, sofrer penalidade de multa ou até mesmo uma advertência. Perfeito. E qual que é a diferença entre minoria e grupo vulnerável? Perfeito, excelência. Embora alguns doutrinadores tratem ambas as designações como sinônimos, prevalece na doutrina a corrente doutrinária que faz uma distinção, sendo que os grupos vulneráveis seria um gênero do qual são espécies as minorias. Portanto, não se trata de sinônimo, excelência. Mas é o conceito de cada um, qual que seria? Pois não, excelência. No caso dos grupos vulneráveis, a doutrina indica que se trataria de uma coletividade de pessoas que, historicamente, são discriminadas, tolhidas do direito de exercer em situação de igualdade seus direitos com os demais grupos desta sociedade, se encontram, portanto, em situação de desigualdade social. Dá um exemplo. De um grupo vulnerável, excelência, a título de exemplo, a população carcerária, a título de exemplo. E minoria, o que é? De acordo com a doutrina, excelência, o termo minoria, ele não está relacionado necessariamente à questão quantitativa, o número de pessoas, mas sim a uma relação de dominância entre grupos sociais, de modo que aquela minoria trata-se de um grupo, uma coletividade de pessoas que se encontram em situação de desigualdade social em relação aos demais grupos da sociedade. Tem mais alguma outra coisa? Dá um exemplo de minoria. Minoria, excelência? Pois não. Um exemplo baseado na própria decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por ocasião da Covid-19, exortou uma decisão em relação aos estados, pedindo que fossem envidados esforços para que houvesse proteção, principalmente em relação aos grupos minoritários. E, dentre eles, a Corte Interamericana de Direitos Humanos citou as crianças, as mulheres, os idosos, certo, a população indígena, dentre outros. Tá, agora, com relação à tortura, tratamento desumano e degradante, são sinônimos?
A resposta é negativa, Excelência. De acordo com a doutrina, o tratamento desumano, ele abrange o tratamento degradante. De acordo com a doutrina, o tratamento degradante seria aquele que humilha, que inferioriza a pessoa. Enquanto o tratamento desumano, além de haver essa inferiorização e também esta humilhação, ainda decorre um grave sofrimento, um intenso sofrimento físico ou mental, àquela pessoa que o sofre. E a tortura? A tortura, Excelência, trata-se de uma conduta que causa intenso sofrimento físico a essa pessoa com determinadas finalidades, né? Seja para produzir provas, para que essa pessoa adote uma ação ou omissão de natureza criminosa. E no âmbito internacional, qualquer pessoa pratica tortura? Resposta negativa, Excelência. No âmbito internacional da Convenção de Tortura, somente agentes públicos são sujeitos ativos da conduta de tortura. O que difere... Perfeito. Agora, com relação vamos para a última pergunta aqui. Grupo das pessoas com deficiências, previsão no nosso decreto, né? Me fala 3 direitos, ou programas, diretrizes dedicadas a elas, para o programa estadual. Pois não, Excelência. Os melhoramentos em relação à educação, os tratamentos de saúde dispensados a essas pessoas, e também facilitação em relação à tramitação de processos, prioridade em atendimentos, em locais públicos, né, serviços públicos. Perfeito. Satisfeito, obrigado, boa sorte. Obrigado, Excelência. Vamos lá, última matéria, direito administrativo. Pois não, Excelência. Doutor, comece me falando o que é o princípio da impessoalidade. Pois não, Excelência. O princípio da impessoalidade previsto constitucionalmente, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, impõe que os agentes públicos, o Estado, haja de forma imparcial e impessoal, sem buscar beneficiar ou prejudicar as pessoas, tratar todo mundo de forma igual, sem buscar beneficiar ou prejudicar qualquer pessoa. Tem mais algum desdobramento? Sim, Excelência. No âmbito do princípio da impessoalidade, além do agente ficar proibido de beneficiar ou prejudicar alguma pessoa, também não pode se beneficiar a si mesmo, inclusive a disposição no âmbito da Constituição da República Federativa do Brasil, relacionado a obras em que não pode ser empregado o nome daquela autoridade em obras e serviços públicos, justamente no âmbito de proteção deste princípio da impessoalidade. Certo. Falando ainda de princípio, né, que pode gerar algum tipo de punição em caso de não respeito, né, nós temos a lei de improbidade administrativa. De acordo com a lei de improbidade administrativa, quem é legitimado para propor a ação de improbidade, doutor? Pois não, Excelência. De acordo com a lei de improbidade administrativa, Excelência, em seu bojo ela traz a exclusividade do Ministério Público para propor a ação de improbidade administrativa. Contudo, esta legitimidade exclusiva, ela foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal e já acabou decidindo, já há decisão nesse sentido, de que as entidades que foram lesadas também pelo ato de improbidade administrativa também têm a legitimidade para a propositura da ação e também para a realização do acordo de não persecução civil. Certo. Teoria dos motivos determinantes. Doutor, sabe o que é? Pois não, Excelência. Em relação ao elemento do ato administrativo, motivo, há determinados atos administrativos, um exemplo para ilustrar para ilustração, o caso de nomeação e exoneração de cargos comissionados, de direção, chefia e assessoramento, embora dispense
motivo, a motivação, né, a exposição do motivo. Caso esse motivo, embora seja dispensado, seja apresentado e seja ele comprovadamente falso ou inexistente, embora seja dispensado como há a exposição de motivo, esse motivo ele passa a compor o ato, e sendo ele inexistente ou falso, vai invalidar esse ato administrativo. Disso se trata justamente o princípio, essa teoria dos motivos determinantes. Certo. Quem que é o patrono da nossa Polícia Civil, doutor? Pois não, Excelência. A matéria consta da Lei Orgânica da Polícia de São Paulo, inclusive trata-se de um dos deveres do policial civil do Estado de São Paulo, promover e também participar das festividades de Tiradentes. Eu não me recordo no momento o nome exato, mas no caso seria Tiradentes, no dia 21 de abril. Perfeito. Na nossa lei orgânica, existe a previsão da cassação da aposentadoria. O que seria isso? Pois não, Excelência. Trata-se de uma sanção administrativa. Aquele indivíduo que, quando estava em atividade, praticou algum fato ao qual seria imposta a pena de demissão ou demissão a bem de serviço público, ou ainda, mesmo aceitou representação estrangeira sem autorização do presidente da República, ou ainda aceitou ou exerceu determinado cargo em situação contrária à lei. Nesse caso, inobstante já estar em atividade, é possível, nos termos da própria lei orgânica e da jurisprudência dos tribunais superiores, a aplicação dessa cassação da aposentadoria. A senhora acredita que esse dispositivo é constitucional? Excelência, os tribunais superiores já se manifestaram no sentido de constitucionalidade de dispositivos no mesmo sentido. Portanto, tirando como parâmetro a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, me parece que é constitucional, Excelência. O senhor conhece uma parte da doutrina que entende pela inconstitucionalidade e por qual motivo eles defendem essa tese? Não, Excelência, perdão, não me recordo de ter consultado doutrina nesse sentido. Tudo bem. Última pergunta, doutor. Na nossa lei orgânica, quais são as causas de extinção da punibilidade? Pois não, Excelência. Conforme a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, tem-se, além da prescrição, que é uma delas, a anistia administrativa, a morte do agente, ou a superveniência de uma lei que deixe de considerar o fato uma falta disciplinar. São essas quatro hipóteses. Perfeito, estou satisfeito. Obrigado, doutor, e boa sorte. Obrigado, Excelências. Encerramos mais um simulado. Boa duração. Vamos lá, Fábio. Vou começar falando das minhas matérias. Tudo que eu vou falar aqui, para corrigir, na minha visão, é para poder tentar fazer você passar entre os 5 primeiros. Porque você está num ponto que, se a gente ficar, foi muito bom, porque é muito bom. A sua prova oral é clássica, é muito boa. Pelo menos na minha parte, vou falar da minha parte, tá? De penal e processo penal, você destrói. Isso é muito bom mesmo. Mas, é claro, eu não vou ficar só elogiando. Eu vou criticar algumas coisas para melhorar, mas do jeito que tá, para mim, tá ótimo. Só já vou dar a nota. Em penal, eu te dou 100. Eu te dou 100 em penal, não tem como tirar nada, é difícil de tirar. Em leis especiais, eu te daria 95. Mas mesmo te dando 100 em penal, deixa eu pontuar algumas coisas. Quando você foi definir legítima defesa e estado de necessidade, você tem um amplo conhecimento, eu acho que você definiu mal. Você começou a querer citar exemplos, você se confundiu. Quando chegar nesse momento, definiu certo, mas definiu mal. Você sabe melhor do que isso. Por exemplo, quando definiu estado de necessidade, faltou a palavrinha-chave, situação de perigo. Né? Então, assim, é uma palavrinha que faltou no estado de necessidade, apesar de você ter definido certo. Aí, quando você começou a dar uma rateadinha, você foi querer ir para o exemplo. Eu percebi isso até nas outras provas. Quando você não lembra, você tenta ir para um exemplo. Então, assim, lembra da letra da lei,
Você vai lembrar esses artigos que são muito estado de necessidade, legítima defesa, a gente tem ele aqui na nossa cabeça. Puxa esses termos mais técnicos, assim, a situação de perigo de um e tal. Aí, quando eu te perguntei questão doutrinária, primeiro eu perguntei de conceito legal, né? Depois eu vim com aqueles conceitos doutrinários. Legítima defesa sucessiva e o estado de necessidade agressivo. Aí você doutrinou. Aí você falou como se estivesse lendo em um livro. Entendeu? Você mandou muito bem nas duas respostas. Mas no legítima defesa da necessidade, eu acho que você poderia ser melhor. Quando eu falei da liberdade, restrição de liberdade, nos crimes, privação e restrição de liberdade nos crimes patrimoniais, você dominou. Tem muita gente que está com dificuldade nessa diferenciação entre os 3 crimes ali, e são os crimes que mais acontecem no estado de São Paulo. Então, eu acredito muito que vão cobrar isso toda hora, essa diferenciação da extorsão de sequestro relâmpago, do roubo com restrição de liberdade e da extorsão mediante sequestro. Eu aposto muito nisso, porque é o crime em voga, é o crime que assola São Paulo, e nós estamos fazendo aqui para delegado de São Paulo, eu acho que eles vão pegar muito nessa parte. E você está dominando bem legal. Leis especiais, você dominou bem toda a parte da lei de interceptação telefônica. Você diferenciou as condutas, interceptação, escuta e gravação, e os requisitos de um e de outro, lá da ambiental e da telefônica, você está dominando também. É bom que você tenha isso, porque é um tema relativamente novo, né, ambiental, então acho legal você saber isso. Quando eu passei para tortura, você estava indo ótimo, aí você escorregou, eu nem ia fazer aquela pergunta, só que você me levou a isso, falando que a Constituição previu reclusão para os crimes equiparados e hediondos. Eu não sei de onde você tirou isso, talvez por causa do crime de racismo, né, que manda ter pena de reclusão, só que você mandou isso lá para os crimes equiparados. E o crime de tortura, ele tem pena de detenção, o impróprio. Não é de reclusão, é de detenção. Mas eu nem ia te fazer essa pergunta. Foi você que me levou para ela. Então, cuidado em extrapolar em alguns temas que vão fazer o examinador ficar curioso. Peraí, aí ele viu que você estava levando... Peraí, não, mandado de criminalização... Ninguém perguntou mandado de criminalização de reclusão. Você tirou isso e soltou essa. Então, assim, por isso que eu te dei 95, por causa desse escorregão, que aí você foi afirmativo, beleza, é bom manter a posição, mas foi uma posição errada, né? Porque a Constituição não manda dar reclusão para crime equiparado. Ela manda dar reclusão para crime de racismo. Talvez você tenha se confundido nisso, né? Na hora ali, eu comecei a falar, daí eu falei, caramba, mas será que era isso mesmo? Agora já foi... talvez porque você não lembrou que tinha detenção lá na pena. Mas só que só chegamos nesse ponto porque você levou, você extrapolou. Você poderia ter respondido tortura imprópria, falou que era aquele crime omissivo, aí você quis acrescentar que ele não era equiparado a hediondo, e foi indo, e foi indo. Outra conversa. Foi demais, foi para outra conversa e foi indo, aí foi para um lado errado. Então, cuidado com isso. Às vezes é bom, mas às vezes é ruim. Então, tem que saber dosar. Olha na cara do jornal, vê se você já está satisfeito. Às vezes ele já está com a boca pronta para ir para outra pergunta. Então, assim, vê o que você está falando. Tem que ter esse feeling. Que você já tem, cara. Eu estou te falando isso aqui tudo, é só para você tirar primeiro lugar na prova. Não tem nada errado aí. Tanto é que eu te dei 95. Diferença de tortura e homicídio, você foi perfeito, foi no cerne, falou que um era preterdoloso, falou do dolo, perfeito. E depois, quando eu percurei para arrematar equiparado e hediondo, você falou que quase ninguém lembra, né? A diferença de um e de outro. Um é previsão constitucional, o outro é previsão em lei. Perfeito. Crime equiparado hediondo e crime hediondo. Perfeito. Assim, 95 só por causa desse escorregão lá que foi induzido pelo legislador. Parabéns, cara. E tomara que você seja o primeiro lugar mesmo, que eu acho que você merece. Obrigado. Vamos lá, Fábio. Eu corroboro aí o que o Luiz falou, né? Eu acredito que você realmente tem potencial para tirar uma das maiores notas da prova. Até falo isso para minha esposa toda vez que a gente conversa aqui. Mas também a gente tem que trazer alguns pontinhos aí, porque nada tá tão bom que não possa melhorar, né? Então, o que eu vou te falar? Primeiro, eu senti que você está com uma leve dificuldade em dar exemplos das coisas, né? Lá na cláusula de reserva lá, que a gente tem uma infinidade de exemplos, você só se lembrou de um. Verdade. Né? Hoje eu dormi mal pra caramba, hoje eu tô talvez seja isso, mas assim, trabalhar sempre aquele modelinho de resposta que você traz o exemplo no final para você sempre se lembrar, porque pode ser que o examinador vai te pedir exemplo de tudo, entendeu? E aí, se você não se lembrar só de um, caso o Bruno acho que te pediu 3, você só se lembrou de um. Lá nas minorias também, ele pediu de novo, você teve uma dificuldade, teve que voltar lá atrás para se lembrar de alguma coisa, tá?
Então, tenta dar uma olhada nisso aí. Em processo penal, eu te daria um 9 ali, só porque eu acho que você se embananou um pouquinho lá nas medidas, lá no caso que eu te apresentei, mas quanto às funções, você mandou muito bem, sobre a dispensabilidade lá, trouxe as duas visões, que é o que a gente precisa para a prova. Pouca coisa, nada demais assim, mas eu te daria um 9 em processo penal. Em administrativo também eu te daria um 9, porque eu acho que lá na primeira pergunta eu precisei te dar uma subpergunta para você completar o raciocínio sobre o princípio, né? Você sabia que ele tinha duas facetas ali, mas acabou só falando uma, a outra só depois que eu te perguntei, né? Na legitimidade você mandou bem, já trouxe a previsão legal e a alteração que aconteceu pela decisão do STF. A outra pergunta foi sobre na teoria dos motivos determinantes, eu acredito que você inverteu um pouco a resposta, não ficou tão legal de entender. Você falou primeiro do exemplo, buscando lá a exoneração, né, para depois explicar o que seria a teoria, tá? Ficar atento com isso, porque em alguns casos até não soa mal, mas nessa resposta em si não ficou muito agradável, não deu para seguir um raciocínio legal. Então, tenta sempre trazer primeiro a conceituação, né, para depois você buscar o exemplo. Lógico que pode acontecer de você só se lembrar por causa do exemplo, não tem problema, você acertou a questão, né? Também que é o grande objetivo, né, também. E por último, só a parte lá da lei orgânica, você mandou bem, patrono, né? Pergunta absurda aí que pode pintar, então você já tá por dentro. A parte da cassação lá, só dá uma olhada, porque existe uma corrente que entende que é inconstitucional, porque seria um ato já perfeito, né, acabado, um direito adquirido do policial, né, que contribuiu a vida toda ali e conseguiu se aposentar, ele não poder perder isso aí. Mas realmente existe a previsão legal e entende-se que é constitucional. Mas dá uma olhada nessa outra vertente para poder expor ela, tá bom? As causas extintivas, você matou a pau, falou as 4. Então, te daria um 9, 9,5 aí em administrativo. Muito bom. Parabéns, mais uma vez. Obrigado, obrigado. Então, mais uma vez também, né, igual o Clisman já falou, parabéns. E também vou na linha dele. Meu problema que eu vejo aqui é justamente o exemplo. E, às vezes, tentar utilizar um pouco a palavra-chave. Esse aspecto geral, né? Comportamento corporal, acho que está perfeito, sem estresse algum. Bom, classificação da Constituição. Matou a pau, sem problema algum. Relação ao limite da PEC, também. Poder constituinte difuso, né? Eu acho que só deu uma embananada ali, quando você falou que no positivismo, ele é ilimitado. Se eu vou interpretar uma regra, eu sou um positivista, né? E tem lá, então, as regras esculpidas no texto da Constituição. Se eu for interpretar ela, qual é o meu limite? É justamente não ultrapassar o limite semântico do texto. Não é ilimitado, tá? Então, o limite da interpretação constitucional é eu justamente não ultrapassar o limite semântico do texto. Eu não posso ler o não como sim. Eu não posso falar que telefone é elefante. Não tem como eu extrair essa interpretação, tá? Então, esse é o limite. Perfeito, obrigado. Da reserva de jurisdição, faltaram os exemplos, né? Essa aqui já foi uma escorregada legal, e a outra, então, faltou um pouquinho na parte... Agora, liberdade de reunião, associação, sem estresse algum. E aí vem a do presidente. Ela é uma pergunta ampla, né? Mas você tem que ter um raciocínio já concatenado. Imunidade material, não tem, ponto. Realmente, não tem. Imunidade formal, relação à prisão, relação ao processo. Quando eu falo de imunidade formal, é sempre os dois. Relação à prisão, pá. Relação ao processo, pá. Aí você usa a palavra-chave. Nem flagrante de crime inafiançável, né? Ele pode ser preso, só a sentença definitiva. O processo, autorização da Câmara. E aí você fala da cláusula de responsabilidade penal. Somente pode ser nos casos que tenham relação à função, tá? Então, assim, fechar mais o raciocínio nas palavrinhas-chave, tá? Mas, assim, estava certinho também. E aí, para condicional, que eu te dou uma nota 8,5, em decorrência dessas duas pequenas escorregadas, tá? Talvez até 8, porque uma foi quase que totalmente equivocada, né? Porque não teve a resposta. Agora, direitos humanos. Quando eu falei da Comissão Interamericana, primeiro, existem vários roles de um indivíduo. O que eu tenho que observar? Esgotamento da jurisdição interna, se não tem litispendência internacional, se não tem coisa julgada internacional, tá? Agora, quando que eu não tenho que observar o esgotamento? Aí sim, quando aquele Estado ele não exerce o poder de jurisdição para aquela pessoa, quando o Estado ele é omisso. Então, você já veio com essa exceção. Por isso que eu falei, você já me trouxe a exceção.
Porque a regra é, eu só vou para a comissão quando eu esgoto toda a via daquele estado jurisdicional. Agora, se a via jurisdicional ela for atabalhoada, não deixar eu recorrer, eu não tenho nenhum recurso, eu não tenho defensor, aí eu posso pular essa etapa. Então, regra, exceção. Você veio pela exceção. Aí aqui já foi uma escorregadinha um pouquinho a mais. Princípios de jogo e a carta certinho. Decreto estadual, você tinha o domínio ali, leu, né? Perfeito. Inclusive, já me falou, aí foi bom, que no outro eu fracionei a pergunta, né? E você já me falou justamente a penalidade, na mosca, multa, né? Você falou também lá da advertência, show de bola, show de bola. Aqui eu acho que foi um pouquinho mais de confusão. Minorias e grupos vulneráveis. Você já poderia ter dado o exemplo, como o Clisman falou? Sim. Mas o que acontece? A questão da identidade. Os grupos minoritários têm uma identidade. Eles têm uma questão cultural, étnica, linguística, religiosa, que separa eles dos vulneráveis. Os vulneráveis são o quê? Negros, idosos, crianças, eles não têm uma pauta identitária, apesar de serem, né? Mas o outro já tem. Então, trabalhar um pouco esse conceito, porque eu já vi que no concurso passado ele foi cobrado várias vezes, tá? Tem que estar na ponta da língua isso aí. Com relação também a tortura, tratamento desumano e degradante. Gera uma confusão. Mas a tortura, você tem que lembrar da palavra-chave, intenso, e tem que ser provocada por funcionário público, né? Hoje quem faz às vezes. No caso, os direitos humanos. Estou falando aqui da óptica do direito penal, tá? Então, tem essa restrição. É uma coisa própria, né? Então, você tem que lembrar disso, já trazer isso de pronto. Aí os outros conceitos você trabalhou muito bem. E a questão do programa estadual também, era só para ver se tinha uma coisa que estava... E aí eu tenho um bizu, né? Sempre tem um verbo no infinitivo. Apoiar, implementar, formular, é sempre isso. Então já começa pelo infinitivo. O Estado ele deve, excelência, implementar meios de comunicação, deve favorecer, e aí você inventa qualquer coisa se não souber. Mas aí vai ter isso aí. Pode ler lá que é sempre no infinitivo. E na próxima vai ter mais programa estadual de novo. Porque, como a gente já repetiu aqui, se cair algum daqueles outros 2 examinadores, né, que a gente já sabe, vão cobrar isso também, tá? Então a gente quer você bem afiado. Mas o mais, né, irretocável, não tem muitas ressalvas a serem feitas além do que o pessoal falou. Direitos humanos também ficariam uns 8 aí, 8,5, tá? Em decorrência mais da confusãozinha da minoria e da primeira resposta que, apesar de não estar errada, você foi pela exceção. Mas é questão da estrutura do raciocínio ali que faltou um pouquinho. Mas está muito bom, parabéns. Obrigado. É isso, Fábio. A gente tem mais uma ainda, né? Pelo menos. E força aí. Bons estudos. Parabéns mais uma vez. Qualquer coisa, só chamar aí. Conte com a gente. Perfeito. Muito obrigado. Falou? Segui estudando aqui. Da última vez eu fiz algumas anotações, fui tentando implementar. É sempre Legal. muito difícil implementar na hora, né? Sim. Até antes aqui eu falei, nossa, o que eu escrevi da última aqui, que eu venho estudando nesse sentido, mas realmente na hora ali, realmente é um baque, o jeito que a questão vem para você... Não tem roteiro, não tem jeito, né? Tem uma questão do Felipe mesmo, aquela relacionada justamente a esses crimes de roubo, de extorsão e extorsão meio de sequestro, que do jeito que veio, eu fiquei um pouco confuso. Não sei se deu para perceber até, que eu fiquei meio assim, nossa, mas como assim privação de liberdade com um crime patrimonial? Aí veio o raciocínio, sabe? Mas nesse tipo de caso, é sempre bom você começar a trazer, vai tangenciando, porque seu cérebro vai entendendo que você já está no caminho da resposta ali e vai te alimentando com informações, tá? Tem até um estudo que fala isso. Às vezes é melhor você já introduzir ali, ainda que com um conceitinho básico, para já sentir que está ali no caminho da resposta e vão vindo as informações. Tá? Às vezes ficar em silêncio ou ficar tentando pensar demais, você trava, né? Não aconteceu contigo, mas acontece com muita gente. Tenta implementar isso aí. Às vezes lê uma pergunta que você não bateu a resposta de cara, já começa a tangenciar, excelência, tema importante aí do direito processual penal, que está previsto lá, tá lá, e aí você vai vindo as respostas. Isso é bem bacana, tá bom? Perfeito. Alô, Fabião, um abraço. É que você Obrigado. fez isso nessa resposta, né? Você começou falando os reflexos
da Sim. liberdade, da Até eu restrição da não tinha liberdade, entendido ainda. nos crimes patrimoniais, aí vai chegando a resposta, opa, Isso. crime patrimonial, a liberdade, para não ir, porque ali o momento ali do cara é quais crimes, né? Primeiro que vou ter que fazer, quais crimes que tem. Então, se você lembrar lá de sequestro e cárcere privado, já errou, porque ali não é crime contra o patrimônio. Então, muita gente é levada, é induzida a pensar no sequestro e cárcere privado. Então, você, crimes patrimoniais já foi levando, aí lembrou na hora, o roubo, extorsão, já enumerou eles. O Roubo, silêncio às extorsão, vezes extorsão mediante paralisa. sequestro. Ali dominou. Aí você veio, diferenciou um de cada um ali, acabou, era o que o examinador queria, né? Cuidar, a gente tem muita gente que mistura, não foi o seu caso, mas que coloca, erra a natureza. Então, coloca que a privação de liberdade é qualificadora no roubo, então errou, lá é majorante. Aí lá na extorsão, ela tem a natureza de qualificador e não de majorante, né? Então, você tem que saber fazer é legal fazer essa diferenciação aí, mas está de parabéns. Perfeito. Falou, muito Fábio, um obrigado. abraço, viu? Bons estudos, força Valeu. aí. Tamo junto. Abraço, valeu. Valeu. Obrigado. De tudo. Tchau.